Guerreiros, tema da vez, possibilidade ou não de penhora de arma de fogo. O que é que você responderia se fosse questionado sobre isso? Imagine a seguinte problemática na sua prova. Por conta das restrições legais impostas à aquisição de armas de fogo, é possível proceder à penhora e à venda coativa desses bens em sede de leilão judicial a qualquer interessado? Imagine a situação prática. O indivíduo, como foi no caso, estava com um processo de execução em curso, não foram localizados bens suficientes para fazer frente ao interesse do credor, no caso, inclusive, era uma agência, e foi localizado no sistema o registro de uma arma de fogo. Foi solicitada a constrição judicial e a penhora desse bem móvel. O fato é, como a arma, o comércio de armas no Brasil possui uma legislação extremamente rigorosa e restritiva, o ponto central do questionamento é, levando a uma venda judicial em que qualquer interessado poderia vir e dar o lance e ficar com essa arma, como seria feito a regularização dessa arma se porventura esse adquirente não preenchesse os requisitos? Não seria uma forma, um subterfúgio para burlar o sistema restritivo do comércio de armas do país? Essa é a essência da dúvida e vejam qual foi a solução dada pelo STJ quando instado a decidir sobre esse processo que teve origem lá na 4ª Região. Essencialmente, a linha era uma execução fiscal que teve lá frustradas os seus tentativas de penhora e exatamente como eu falei, foi solicitado a penhora desse bem móvel chamado arma de fogo. A decisão foi no sentido de que é possível a penhora de arma de fogo, desde que o juízo da execução observe as restrições impostas pela legislação. No caso, a Lei 10.826/2003, no artigo 4º, em relação à venda e aquisição de artefato dessa natureza, pois não há vedação expressa no artigo 833 do CPC. Ou seja, em primeiro ponto, nós temos aqui não há vedação legal à penhora. A venda em si é um segundo momento. O direito do credor, estamos falando aqui, vejam, num processo de natureza civil, estamos falando de um processo em que o Estado substitui a parte coativamente no sentido de buscar em bens a satisfação por meio da venda coativa à venda. Então não há vedação, não há, diferentemente, por exemplo, de se penhorar uma carga de cocaína. Isso não seria possível porque o objeto é ilícito. A arma em si, ela tem o seu comércio restringido, mas não impedido. Portanto, ela tem valor econômico. E se tem valor econômico, estamos falando de um processo que é conduzido no interesse do credor, do exequente. Então, portanto, nesse ponto não há vedação em relação a isso. Veja, o ponto em relação à busca do registro, da existência da arma ou a sua constrição, não há nada a ser taxado de ilegal. Agora, observem que a decisão do STJ foi no sentido de que, desde que o juízo da execução, e é ele que terá que tomar as providências para cuidar que não ocorra uma ilicitude no momento da transmissão da propriedade, ele não vai poder vender para quem não atender os requisitos. Quais são os requisitos? Estão lá no artigo 4º da lei. Nós temos como condição hoje no Brasil para a aquisição de uma arma de fogo que o interessado, além de declarar que precisa, que tem uma necessidade, e essa necessidade não pode ser potencial, ele ainda deve atender os seguintes requisitos. Ele deve ter a sua idoneidade comprovada por meio das certidões negativas, e vejam que são de todas as esferas da justiça. Ele não pode ainda estar respondendo a inquérito, cuidado isso. Vejam que a presunção da inocência nesse caso não impera. Também temos lá que demonstrar a existência de uma ocupação lícita, pessoa sem vínculo, sem uma atividade, em tese não terá direito. E, além da ocupação lícita, ainda tem a necessidade de demonstrar que possui uma residência, um domicílio,
um local em que possa ser encontrado, até mesmo para eventualmente averiguações do uso ou mau uso dessa arma que está a ele sendo concedida a autorização para aquisição. E por fim, ele terá que demonstrar que possui capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio dessa arma de fogo. Ou seja, são um rol bem extenso, vejam, que vai desde a pessoa demonstrar que ela não tem um costume, uma interação com o mundo do crime, tem que ter um local, tem que ter profissão e, acima de tudo, ainda precisa demonstrar que sabe usar a arma e que não tem problemas, ou menos possui elementos para presumir que terá noção de saber fazer o bom uso dessa arma em caso de necessidade, ou seja, que ele tem aptidão psicológica, que ele tem aí o equilíbrio para poder fazer uso da arma. É um tema que vocês a todo momento estão vendo na mídia por força das questões de políticas de governo serem mais favoráveis ou não em relação ao tema, deixando de lado as polêmicas favoráveis ou contrárias desses grupos. O fato que nos interessa é o aspecto técnico, o que precisa e pode ser penhorado ou não pode ser penhorado. Deixo só um outro alerta a mais para vocês, que consta nessa decisão que nós temos uma portaria, inclusive do Ministério da Defesa, especificamente regulando, definindo a participação em leilões no caso do uso da penhora de armas e munições. Ou seja, nós temos uma legislação regulamentar exatamente definindo quais são os comandos que integradamente, a partir da própria portaria, tem que ser observado que o juiz da execução, ele vai ter que solicitar, nesse caso, que o comprador que der o lance apresente todo esse rol para somente ali ele efetivar a conclusão da transmissão do ato judicial que fará a transmissão da propriedade, da entrega e do registro perante o sistema da arma de fogo que foi penhorada para satisfazer o interesse do credor que estava com o processo de execução. Vejam, tema que dispensa maiores alertas para vocês sobre a importância de interesse, como a penhora pode beneficiar, inclusive, um crédito do município, então das 3 esferas de governo, deixando de fora aí, eventualmente aí, aos concursos da área dos tribunais de contas, todos os demais sobre penhora, essa questão do uso da arma ou não uso da arma, os requisitos, de uma maneira mais intensa ou um pouco mais periférica, a todos eles é possível nós termos um questionamento de prova. Por isso, fiz questão de selecionar, chamou a atenção, é um tema da hora, nesse momento que eu estou fazendo a divulgação desse vídeo, portanto, numa prova, vale a pena você sempre ter em mente quais são os requisitos, em especial, para a aquisição de uma arma. Era essa a dica que eu queria deixar para vocês e até a próxima.